Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, nessa segunda-feira, com muitos acontecimentos políticos importantes e também algumas situações no campo do inusitado, do bizarro, conforme eu mostrei para vocês no nosso encontro anterior, hoje mais cedo. A deputada que foi exposta ali pela senhora Michele Bolsonaro, num evento, onde ela foi convidada, a deputada, a tirar a sua prótese ocular, ainda está gerando uma série de debates, né? E aí, não foi por outra razão, porque a repercussão foi muito negativa para a senhora Michele, a própria deputada veio a público dizer, olha, eu não estou com raiva da Michele, ela é minha amiga, enfim, eu não tenho problema nenhum em expor a minha prótese, enfim. Mas isso denota uma série de situações, né, gente? Porque por mais que uma pessoa ela não se sinta constrangida em determinados atos, ela tem que ter a noção de quando se está em público é necessário se ter um pudor, um autorrespeito, uma autoestima. Você não pode banalizar comportamentos em ambientes sociais, em ambientes políticos, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Existem pessoas que lidam com o comportamento pessoal de uma maneira muito tranquila. Tem pessoas que tiram a roupa numa peça de teatro, atores fazem isso tranquilamente, enfim, não tem problema nenhum. Ou em filmes, tem gente que faz performance, né, sem roupa, em qualquer lugar do mundo. Às vezes você tem um tipo de situação como essa e as pessoas não se constrangem com esse tipo de comportamento. No entanto, é fundamental que se tenha a noção de que isso pode causar algum tipo de constrangimento. Muitas vezes uma pessoa expõe uma prótese, uma ferida, uma deformidade, isso desde os tempos bíblicos, né? Para provocar comiseração pública, as pessoas ficarem com pena, enfim, desenvolverem um sentimento de caridade. Isso no mundo inteiro acontece. Quantas vezes você já não se deparou com uma situação como essa e que te causou assim uma situação de impotência muito grande, né? O que eu faço, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, como é que eu posso fazer para resolver essa situação? Bom, mas não é nada disso que esse episódio revelou. Esse episódio revelou muito oportunismo político da dona Michele e também da pessoa que se colocou nessa condição, porque já é uma deputada federal que deve o seu mandato, inclusive a sua adesão ao bolsonarismo. Então, assim, é muito complicado uma pessoa dessa dizer não vou fazer isso, enfim. Mas é o padrão de comportamento, o padrão ético dessa gente. Bom, ao mesmo tempo, hoje está brotando aí nas redes sociais de novo o consultor jurídico, espiritual, material, constitucional, enfim, etc, 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 do ex-presidente da República, que está querendo anular as eleições aqui no Brasil e quer que o ministro Barroso se aposente. Será possível? Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos aqui, enfim. E não esqueça de mandar o seu comentário e de participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, como no dia de hoje, antes de entrarmos no ar. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você prestigiar o seu canal predileto, o seu portal predileto aqui na internet, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, a deputada, então, ela veio a público, né? Matéria diz, deputada defende Michele, tirar minha prótese nunca vai me constranger. Gente, mas, enfim, né? Tem gente que não se constrange com a sua condição, ou fazendo algumas bizarrices, né? Mas, enfim, qual foi o propósito de uma situação dessa? Isso foi para melhorar a vida de alguém? Todo mundo que assistiu essa cena ficou constrangido, a gente se sentiu com vergonha alheia. Não é possível que esse tipo de situação seja normalizada. Mas quando a gente cai no campo da bizarrice, se vocês pegarem o universo bolsonarista, eles nunca se constrangem com absolutamente nada. O Bolsonaro, ele é um anticonstrangedor, né? Ele não se constrange em vestir uma camisa de time de futebol aqui, outra colar, de não ter personalidade, nem futebolística, que é uma coisa importante para as pessoas que gostam de esporte aqui no Brasil. Ele não se constrange em igreja, todas as igrejas, fazer todos os rituais, mentir. Então, isso cria um ambiente muito corrosivo, né, no entorno do Bolsonaro. Infelizmente, muitas pessoas não percebem isso, né? Então, enfim, eu queria tocar nesse assunto, mas enfim, vamos ver se isso terá outros desdobramentos, né? Bom, notícias interessantes.
Dono do Habib's diz que não apoiaria Bolsonaro de novo e que Haddad é 10. Então muita gente desembarcou do bolsonarismo, tem muita gente oportunista também, né? Mas de fato o governo Lula se adequou ao modelo liberal de economia que nós temos no nosso país. O Lula entende que é possível você fazer com que todo mundo ganhe. Quem está no topo da pirâmide ganhe, quem está na base da pirâmide ganhe também. Mas é muito complicado, né? Porque a aritmética não tem mágica. É difícil você fazer uma distribuição de renda num país que tem muita concentração de renda sem mexer no andar de cima. Enfim, mas são questões aí que vão denotando para a gente que, pelo menos, o ambiente para debates políticos e econômicos, ele está absolutamente diferente daquele que existia quando Paulo Guedes era o ministro da Economia, né? Isso aí é irrefutável. E o Brasil continua, com o presidente Lula, abrindo portas, né, para que a economia do Brasil ela evolua ainda mais. Porque eu estou vendo muitas críticas assim, o Lula já viajou tantas vezes, mais vezes que o Bolsonaro, com a diferença muito grande, né? O Bolsonaro viajava literalmente a passeio ou para ser escorraçado, para expor o nosso país ao ridículo, para colocar o Brasil na condição de pária. O Lula está conseguindo fazer alianças, está se envolvendo cada vez mais na política internacional, está projetando o Brasil, e isso está sendo, inclusive, uma unanimidade dentre os políticos, os chefes de Estado que estão nesse encontro lá da CELAC, União Europeia. Lula fez um pronunciamento lá hoje, reafirmando que o Brasil não vai abrir mão das compras públicas, né? Que o Brasil gasta 150 bilhões de dólares por ano com as compras de todos os ministérios, da máquina pública, e o Lula reforçou que não vai aceitar uma espada na cabeça para abrir esse mercado para a comunidade europeia. E está conseguindo a compreensão dessa posição dele, né? De valores ambientais. Que todos compartilhamos. Enfim, tem sido muito elogiada o comportamento do Lula. Então não é a mera excursão. O Lula está abrindo negócios, possibilidades para os empresários brasileiros, para os setores econômicos do nosso país mais importantes, né? E aí, enfim, o que é muito meritório, isso certamente vai trazer resultados positivos. E aí, gente, hoje veio à tona, né, mais uma vez, o consultor do ex-presidente da República dizendo isso aqui. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. E olha a declaração verdadeira que ele faz. Nós derrotamos o bolsonarismo. Todo o processo eleitoral está comprometido. Olha só, gente, hoje, dia 17 de julho, ele veio a público dizer que todo o processo eleitoral do nosso país está comprometido. Então fazer o quê? Vai anular tudo? É isso aí? Ou essa conversa é conversa de maluco para outro maluco bater palma, né? Vamos lá. Bolsonaro está inelegível porque questionou urnas eletrônicas e o processo eleitoral. E agora o senhor Barroso respalda a fala de Bolsonaro. Se Bolsonaro recorrer ao STF e o STF manter a inegibilidade de Bolsonaro, o STF é conivente com essa verdade que Barroso falou. Gente, por favor, preste atenção. O STF não pode ser conivente com isso. A justiça é cega. Lamento dizer que a justiça tem olhos abertos para a injustiça. Isso é uma vergonha. O senhor Barroso perdeu a condição moral de continuar como ministro do STF e muito menos ser o próximo presidente. Tenha dignidade, Barroso. Pede para sair. Vamos subir uma hashtag, povo brasileiro. Aposenta, Barroso. Aposenta Barroso. Olha só, eu acho que se o ministro Barroso ele ficar invocado, ele vai se aposentar mesmo. Ele, como eu disse para vocês, é uma pessoa bem-sucedida economicamente. Ele está ali no Supremo, muito mais por vaidade, né, de ter alcançado o mais alto posto dentro do universo jurídico. E com esse tipo de aborrecimento que tem, se bobear, ele vai se aposentar mesmo. Mas, senhor Malafaia, o senhor acha que quem é que vai nomear o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? É a Madre Teresa de Calcutá, vindo de outro mundo? Quem que será? Será o presidente Lula. Então, é uma coisa absolutamente inconsequente, né? Que essa gente fica falando, né? Bom, o presidente Lula provavelmente colocará alguém muito mais alinhado com as ideias do governo, com as ideias partidárias, com as ideias com a visão de mundo dele, dos partidos que conseguiram ganhar as eleições junto com ele, do que o próprio ministro Barroso. Então,
seguinte, se o ministro Barroso quiser se aposentar, certamente não seremos nós que faremos oposição, né? Quanto mais a gente puder oxigenar o Supremo Tribunal Federal, melhor, né? Então fica aí a conversa do cidadão. Gente, um assunto aí também que está movimentando, ainda que muito perifericamente, a grande mídia no Brasil, foi a censura que o Arthur Lira tentou fazer vários veículos de comunicação, inclusive o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, da revelação que a ex-mulher de Lira fez sobre abusos sexuais, crimes sexuais que ele teria cometido contra ela. Ela dá detalhes, matérias muito ricas, e o Lira tentou proibir a veiculação disso. Nós mesmos aqui no nosso portal do José fizemos uma matéria sobre isso, teve mais de 150 mil visualizações, né? Mas até agora não fomos demandados, não. E certamente não seremos, porque estamos aqui sempre exercendo aqui o direito de analisar as coisas do nosso país com muita responsabilidade, muito critério, sem invenção nenhuma, sem fake news, enfim. E simplesmente o que ela revela é algo que está documentado. Então, hoje tem um especialista do UOL, um advogado do UOL, que está dizendo exatamente isso. Não tem por que se ter receio desse tipo de abordagem jornalística feita pelos veículos de comunicação, principalmente os independentes, acerca de personagens como o senhor Arthur Lira. Então, provavelmente teremos mais situações ainda sobre esse caso aí, né, que virão à tona. Bom, outro caso, Polícia Federal pede via Interpol acesso às imagens de ataque a Moraes em Roma. Bom, é óbvio que tem imagens no aeroporto de Roma, porque não existe nenhum ambiente na Europa, em ambiente assim público, depois de tantos atentados que nós tivemos, tantos problemas envolvendo segurança, que não tem ali uma cobertura integral de câmeras. Então, certamente as cenas foram gravadas ali, foram documentadas dos baderneiros, dos agressores contra a família de Alexandre de Moraes. Isso vai ser colocado lá o Alexandre de Moraes, gente, foi promotor, ele não ia inventar uma história dessa. Só na cabeça de bolsonarista tem uma série de canais bolsonaristas que estão querendo ver imagens porque eles acham que o Alexandre, estão afirmando que o Alexandre de Moraes forjou essa situação, inventou essa situação, enfim. É gente que está adoecida. E mais, né? As imagens que aparecerem, elas também não vão convencer os bolsonaristas. Podem mostrar as imagens, eles vão dizer, sempre vão encontrar algum tipo de história que desclassifique aquilo que as imagens poderão mostrar, né? Bom, e aí só para finalizar o nosso papo de hoje, né? Por causa de um corte no dedo, ele leva a vida da minha mãe, diz filha de idosa que infartou e morreu após confusão no hospital no Rio de Janeiro. O que aconteceu, gente? Chegou um cidadão lá com o dedo machucado no hospital, ele e a filha, e aí ele não foi atendido, e aí o que ele fez? Ele fez um banzé dentro da emergência, quebrou um monte de coisa lá, quebrou a emergência toda e espancou a médica. A médica espancada não pôde cuidar de uma idosa, a idosa faleceu. Podem cravar, levantem a ficha do agressor e da filha e vejam com quem essa figura se identificará no comportamento e como é que ele se identificará eleitoralmente. Podem cravar que eu não tenho a menor dúvida que uma coisa é certa. Essa gente que faz esse tipo de comportamento não são pessoas como eu e você. E esse tipo de doença que a gente vê em algumas pessoas, doença da alma, né, é uma coisa que a gente precisa fazer muito aqui no nosso país para reverter esse quadro, né? Vamos continuar em frente. Nós estamos salvos, né? Nós sobrevivemos a essa gente e agora eles vão ter que prestar contas, né? Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!